Amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero falar para você nessa noite, o tema que eu quero abordar com você, eu quero começar uma série hoje sobre como sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Esse é um tema fundamental para a igreja. Quando a igreja desconhece sobre ser dirigido pelo Espírito, isso é terrível. São temas que são básicos, que a gente prega e ensina há alguns anos, mas que eu vejo que 90% e mais das igrejas ao redor do planeta já não ensinam há muitas décadas. Há décadas. Talvez no século XX e agora no século XXI, são pouquíssimas as igrejas ao redor do planeta que ensinam coisas como o valor da sua confissão de fé, como é que Deus vê e o que Ele faz com as suas palavras, com aquilo que você diz, e como ser dirigido pelo Espírito. A igreja precisa conhecer isso. Desconhecer como ser dirigido pelo Espírito é fonte até de sérios problemas da vida do cristão. O cristão precisa aprender a discernir a voz de Deus e saber ouvir e entender. Por isso o título dessa mensagem, o tema é sobre como ser dirigido pelo Espírito, mas o título dessa mensagem é Flua com o Espírito Santo e viva vitoriosamente. O plano de Deus para a sua vida é um plano vitorioso, é um plano de uma vida vitoriosa. Deus não planejou para você uma vida de fracasso. Ele planejou para você uma vida de vitória em todos os setores, em todas as áreas. Seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área emocional, afetiva, relacionamentos, namoro, casamento, não importa. Deus, o plano perfeito, bom e agradável dele para você, é um plano de vitória em todas essas áreas. Quando você pensa em vida financeira, a gente fala de prosperidade e há muitos lugares, muitos pregadores e igrejas que criticam a teologia da prosperidade. Prosperidade, talvez eles critiquem porque pensam, nós estamos falando para você que encontrar Deus ganhar na loteria, que prosperidade é muito dinheiro no bolso ou na conta bancária. Prosperidade não é isso. Prosperidade até pode envolver muita grana na sua conta bancária, mas prosperidade é você ter suprimento para todas as suas necessidades, ainda que você esteja duro feito um coco. Você está sem um centavo, mas Deus supre todas as suas necessidades. Isso se chama prosperidade. Sabe, você pega o exemplo daquela mulher, a viúva de Sarepta. Ela não se tornou uma mulher milionária. A Bíblia diz que Israel estava passando por aquela região, estava passando por uma seca, uma crise danada, as pessoas morrendo de fome, e ela saiu de casa para catar gravetos, para fazer uma fogueirinha. Aí ela encontra o profeta de Deus, o profeta pergunta: você está fazendo essa fogueira para quê? Está catando isso aí para quê? Porque eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo com isso, vou cozinhar e vou dar para o meu filho, vou comer metade, vou dar metade para o meu filho, depois a gente vai sentar num canto e vai esperar a morte chegar. Aí o profeta fala para ela alguma coisa que vai totalmente contra a lógica. Vai e faz esse bolo para mim. No natural, era para ela olhar para ele e falar assim: é ruim, hein? Eu vou deixar de dar de comida para o meu filho para dar para você? Um homem feio desse? Me admiro você, um homem desse tamanho. Falando isso para uma senhora. Mas ela foi dirigida pelo Espírito, inspirada pelo Espírito Santo, e fez exatamente o que ele disse. Resultado, a Bíblia diz que na casa dela, naquela botija de farinha, naquele frasco de azeite, durante 3 anos e meio, não faltou farinha nem azeite. A cidade fazia fila na porta da casa dela para pegar farinha e azeite. Quer dizer, ela não ficou milionária. A casa dela era uma casa provavelmente muito humilde, e humilde ficou. Mas ela não teve falta de nada durante os 3 anos e meio em que o mundo estava passando por uma crise medonha. Isso se chama prosperidade, que vem do trono da graça. Amém? E esse é plano e propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Que a gente flua com o Espírito para que a gente viva uma vida vitoriosa. Um texto aqui de Romanos 7, versículos 4 e 5. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim no versículo 4: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Paulo não usa aqui um termo delicado. Ele não diz assim: vocês se afastaram da lei. Ele não diz uma coisa assim do tipo: vocês viraram as costas para a lei. Não. Ele diz: vocês morreram para a lei. Quer dizer, tem alguma coisa mais radical do que a morte? Ele coloca um termo radical para ficar bem claro
que se algum legalista tentasse invadir a igreja para trazer uma mentalidade legalista, ele já está dizendo logo: olha, vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos. E ele diz assim, ele não diz o seguinte: vocês agora pertencem ao Jesus que andou pela Galileia, curou, libertou e etc, e pregou. Não, vocês pertencem àquele que ressuscitou. Ou seja, ele cita Jesus no grau máximo de excelência, que é o Jesus, o Cristo ressuscitado. Para que ninguém pense que a nossa ligação é com um Jesus que é um filósofo, ou um milagreiro, ou um curador de enfermidades, mas é o Senhor, é o Messias, é o Senhor dos Senhores, é o Cristo que ressuscitou. É a Ele que nós estamos ligados, e Ele diz aqui que, estando ligado com eles, essa ligação existe a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. A fim de que nós venhamos a dar fruto para Deus. O versículo seguinte é um espelho inverso desse versículo. Ele cita agora o inverso desse versículo, para que fique muito claro com quem e com o que nós estamos ligados. E aí no versículo 5, então, ele agora diz o seguinte: pois quando nós éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo. E agora eu chamei a atenção aqui para esse final: de forma que dávamos frutos para a morte. O que ele está dizendo aqui em suma? Quando você anda na graça, dirigido pelo Espírito Santo, isso produz fruto para Deus. Quando você anda tentando ser dirigido pela lei, você se torna um legalista, você se torna carnal, e isso gera fruto para a morte. Ou seja, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito, porque esse é o propósito de Deus para a nova aliança, sermos dirigidos pelo Espírito. Na antiga aliança, o povo era dirigido pela lei. Na nova aliança, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é para nós aquilo que a lei era para o povo de Israel lá no deserto. Fonte de direção. Se eles tinham alguma dúvida, recorre à lei. Isso aqui eu posso comer ou não? Vê na lei. Eu posso casar ou não? Vê na lei. Posso usar essa roupa aqui ou não? Vê na lei. Posso fazer essa viagem ou não? Vê na lei. Mas eram 613 mandamentos. São 613 mandamentos. Os 10 mandamentos são só a espinha dorsal. São 613 para serem cumpridos todo dia. Então, quer dizer, o camarada, para levar isso a sério, tinha que ter um painel em casa com as 613 leis escritas e ficar olhando, dizendo: peraí, estou cumprindo? Não estou? Mas qual era o objetivo disso? Era o homem chegar à conclusão do seguinte: eu não consigo, eu preciso de um auxiliar, eu preciso de um ajudador, eu preciso de um salvador. A finalidade da lei era que o homem chegasse à conclusão da sua insuficiência. Eu não consigo, não tem jeito, pela lei não vai. E o que é pior, ainda que eu guarde a lei e consiga guardar 612 mandamentos, se eu falhar em um, no 613, é como se eu tivesse falhado em todos. Em todos. Voltei a estaca zero. Não adiantou nada eu guardar 612. Primeiro Pentecostes da história, Monte Sinai. O que Deus deu? A lei. 3.000 pessoas morreram. Primeiro Pentecostes da nova aliança, Atos capítulo 2. O Espírito Santo vem e 3.000 pessoas nascem de novo. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu preciso ser dirigido não pela letra que mata, mas pelo Espírito que vivifica. Eu preciso aprender a ouvir a voz do Espírito Santo para seguir a direção do Espírito de Deus, porque isso é fonte de vida. Agora, na prática, como é que a gente anda na graça? Vamos falar de coisas práticas aqui. No dia a dia, como é que eu ando na graça? A resposta está aqui em Gálatas 18, é a primeira resposta que eu tenho. Ele diz o seguinte: mães, se vocês são guiados pelo Espírito, então vocês não estão debaixo da lei. Porque você só tem duas escolhas no mundo espiritual: ou você é dirigido pelo Espírito e anda na graça, ou você é dirigido pela lei e anda na carne.
Andar na lei é andar na carne só por uma razão. Porque quem anda debaixo da lei se torna um vigia de si mesmo. Eu tenho que me vigiar para saber se eu estou ou não estou cumprindo os 613 mandamentos. Se eu estou falhando em algum. Então eu tenho que ficar olhando para mim. Quando eu fico olhando para mim, o que eu vejo? Eu vejo insuficiência, eu vejo, e eu começo a concluir, eu sou um pobre, miserável pecador, eu sou um lixo, eu não sou nada. Quando eu tiro os olhos de mim e coloco os olhos em Jesus, na graça, porque Jesus é a graça não é uma doutrina, não é uma filosofia, é uma pessoa. Quando eu tiro os olhos de mim e coloco nele, aí eu começo a me ver nele, pelos olhos dele. Por isso a gente canta, nos teus olhos eu me encontrei. Porque nos olhos dele eu me vejo. E quando eu me vejo nos olhos, eu me vejo santo. Eu me vejo do jeito que ele me vê. E aí eu começo a andar de um modo diferente. Lembre-se de 1 Coríntios 15, 56, que nos diz que a força do pecado é a lei. Lembre-se de Romanos 8, os versículos de 1 a 4, dizem para nós que nós fomos livres. E agora, Paulo chama a lei, diz que nós somos livres da lei do pecado e da morte. E que agora nós estamos submetidos à lei do Espírito da vida. Graça. E que a lei estava enferma por causa da carne. Então é uma escolha absurda eu fazer a opção pela lei. Eu preciso andar, dirigido pelo Espírito Santo, e isso significa andar na graça. Quando você é dirigido pelo Espírito, ele sempre vai te direcionar para a liberdade. Sempre, sempre. Crentes dirigidos pelo Espírito são cristãos livres. Nem todo cristão é livre. Há hoje um sistema muito forte de manipulação em muitas igrejas. Quando você encontra uma igreja, se você algum dia decidir sair da nova para ir para alguma outra igreja, a primeira coisa que você tem que perguntar nessa nova igreja que você for escuta, aqui vocês adotam o sistema do G12? Se disserem para você, sim, fuja dali como o diabo foge da cruz. Porque é um sistema de manipulação. Ou então se você perguntar assim, não tem G12? Não. IMDA? Tem? Tem. Fuja dali como o diabo foge da cruz. Porque você vai estar debaixo de um sistema manipulador. E presta atenção, uma igreja onde há um sistema manipulador é porque a liderança não está sendo dirigida pelo Espírito. E se a liderança não é dirigida pelo Espírito, fatalmente a igreja não será. Falar sobre liderança dirigida pelo Espírito não é para falar aqui para a igreja, porque isso é um papo para ministrar para pastores. Mas só para você ter uma ideia, os pastores precisam ouvir a mensagem de como ser dirigido pelo Espírito Santo, porque esse é o padrão de Atos capítulo 2. Aliás, esse é o padrão de Atos, do livro de Atos. A igreja era dirigida pelo Espírito Santo. De repente o Espírito Santo vem e diz assim, separai-me agora a Paulo e Barnabé. Não foi uma ideia de Pedro. Não foi a igreja que decidiu, vamos enviar Paulo, vamos enviar Pedro e João. Afinal de contas, eles têm mais tempo, mais experiência. Não. Separem agora para mim Paulo e Barnabé. Por que o Espírito Santo resolveu separar essa dupla? Porque vai vender muito disco, dupla sertaneja, vai vender pra caramba. Não. O Espírito Santo viu naquela dupla alguma coisa que ninguém mais via. Porque no natural, quem ouve, fala assim, peraí, Paulo e Barnabé? Poxa, peraí, esses caras chegaram agora, já entraram no ônibus agora, já vão sentar na janela? Pô, nós temos mais experiência, andamos com Jesus, eu, João, Pedro, Tiago, André, Felipe, tem que ser, a dupla tem que ser entre os 12 aqui, que andamos com Jesus. Mas o Espírito Santo vai e diz algo que ia contra a lógica. Separa agora para mim Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé envia os dois. Parece que deu certo, né? Parece que deu certo. Porque a igreja era dirigida pelo Espírito. E a igreja hoje é dirigida por esquemas, sistemas. Não, vamos estudar como é que é o sistema para a igreja crescer. Mas a Bíblia diz lá que Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram, e dia a dia o Espírito Santo ia acrescentando os que eram salvos. Não era um sistema que Pedro bolou junto com João e Tiago. Vamos bolar um sistema aqui para a igreja crescer. A gente vai fazer assim, vai fazer assado. Quanto mais, presta atenção, quanto mais dependente de homens você é, menos dependente do Espírito você se torna. E quanto mais dependente do Espírito, mais livre você fica e menos dependente de homens.
Eu não estou falando com isso que é preciso haver uma ruptura na hierarquia da igreja, você não é mais submisso ao pastor, e etc. Não, existe toda uma estrutura natural bolada por Deus para a igreja, de pastores, de líderes, de homens e mulheres que são chamados, que são dotados de dons, capacitações, dons ministeriais, e a igreja tem uma ordem, tem uma hierarquia, amém. Mas cada um de nós precisa aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo, a começar pelos pastores, pelos líderes de igreja, pelos líderes da igreja. Aí o apóstolo Paulo agora diz em Gálatas 5,16: por isso digo, vivam pelo Espírito, na dimensão do Espírito, dirigidos pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Os religiosos invertem isso. Se esforce, faça o seu melhor, e aí o Espírito Santo virá e vai te abençoar. Seja dirigido pelo Espírito, e aí você vai conseguir vencer a carne. Vença a carne, depois você pode fazer parte aqui do nosso grupo especial da igreja, que canta louvores ao Senhor, aleluia. Mas enquanto você não vencer a carne, meu jovem, você fica só no banco. Não, primeiro seja dirigido pelo Espírito, e aí você vai vencer a carne. Amém? A palavra hebraica, que é traduzida hoje em Israel como religião, é dat. Dat aparece no Antigo Testamento, mas não é, a palavra religião não aparece no Antigo Testamento. Por quê? Porque na época de Moisés, esse conceito de religião não existia. Simplesmente não existia. A palavra religião vem do latim. O latim é uma língua posterior ao hebraico. O latim, religião vem de religare, que é até bem semelhante ao italiano, né? Religar, reconectar o homem com Deus. O homem bola um sistema para tentar reconectar a si mesmo com Deus. Não funciona. E a palavra que é traduzida hoje em Israel, se você for a Israel, alguém quiser saber qual é a sua religião, o judeu vai perguntar para vocês, qual é a sua dat? Mas dat literalmente não significa religião. Dat literalmente significa um édito, um estatuto real, um mandamento, um decreto, uma lei. Essa palavra, por exemplo, aparece em Deuteronômio 33:2. O contexto, não é sobre isso que eu estou pregando, sobre Deuteronômio, mas até não importa o início do versículo, o que importa é o final, onde diz que Deus veio das miríades de santos, e à sua direita, à direita dos santos, havia para eles o fogo da lei. Não diz assim, havia para eles o refrigério da lei, a bênção da lei. Não, havia o fogo da lei. Havia algo destruidor, havia algo terrível, que era o fogo da lei. E essa palavra lei aqui no hebraico é dat. Dat é uma palavra que no português tem 3 letras, no hebraico só tem 2. Dalet e tav. Dalet, a gente lê, o hebraico a gente lê da direita para a esquerda, né? Dalet e tav. Toda letra hebraica, ela tem por detrás de si um símbolo. O alfabeto hebraico se originou de um outro alfabeto, que era o alfabeto proto-cananeu. O alfabeto proto-cananeu era um alfabeto de imagens, de desenhos. Desse alfabeto se originou o alfabeto hebraico, que originou o alfabeto grego, que originou o alfabeto latino, que é esse alfabeto que a gente usa. Mas tudo começou com o proto-cananeu, que eram desenhos. E cada letra hebraica corresponde a uma imagem. O Dalet é uma porta. Quando você vê a letra Dalet, ela simboliza uma porta. O Tav é a última letra, ele simboliza uma cruz, um sinal. Não é que ele fosse uma cruz, no sentido da cruz de Jesus. Ele era um sinal de um pacto feito. Como alguém bota um X num mapa do tesouro. Era a marca da cruz ou do X era a marca que indicava o sinal de um pacto, de uma aliança. Quando você junta esses 2 simbolismos numa palavra que significa lei, o que essa palavra, o que esses símbolos dizem? Eles dizem que dat é uma janela que se abre para o sinal da cruz. Ou seja, o que é a lei? A lei nada mais é do que uma janela que aponta para a cruz de Jesus. Quando você chega, alguém que vem da lei
quando chega nessa janela e visualiza o que tem além da janela, vai encontrar Jesus, porque Jesus mesmo disse que toda a lei e os profetas falavam dele. É uma janela. Agora, você precisa chegar nessa janela e não ficar simplesmente olhando. Senão você vai se tornar como aquela personagem da música do Chico Buarque, né? Acho que é a Carolina, não é a Carolina que ficou na janela? Eu bem que falei para ela, o tempo passou na janela e só a Carolina não viu. Então não fica ali olhando a banda passar. Vai desfrutar da graça de Deus. Amém, gente? Veja só o seguinte, o Espírito Santo, ele é extremamente discreto. O Pai tem títulos. Você vai na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus tem títulos. Jeová Jireh, Jeová Shammah, são nomes que também são títulos. O Deus que está presente, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que cura. Jesus tem títulos. Príncipe da paz, conselheiro, Deus forte. Mas o Espírito Santo não tem nenhum título. Por quê? Porque ele, da Trindade, das três pessoas da Trindade, ele é aquele que tem a função de exaltar o Pai e exaltar o Filho, mas em especial de exaltar o Filho. Nos dias de hoje, no tempo da graça, a missão do Espírito Santo é em especial exaltar o Filho. Por que ele não precisa exaltar o Pai? Porque quando ele exalta o Filho, o Pai se agrada e se sente exaltado. Amém, gente? Você quer me agradar? Abençoe os meus filhos. Você quer que eu fique feliz? Não dê presente para mim, presenteie os meus filhos, a não ser que seja em dinheiro mesmo, aí você pode dar para mim. Mas você quer me ver feliz? É só você fazer feliz a um dos meus filhos, eu vou ficar mais do que feliz, até do que se você fizesse por mim. Porque todo pai ama ver os seus filhos sendo abençoados. A função do Espírito Santo é essa. Agora entenda o seguinte, para viver a vida vitoriosa que Jesus conquistou para nós, ter conhecimento bíblico não é suficiente. Ter conhecimento bíblico é bom, é importante, mas não é suficiente. Lembre-se que os fariseus, na época de Jesus, ninguém tinha mais conhecimento bíblico do que os fariseus. O que eles faziam com o conhecimento bíblico que eles tinham? Ao invés de usar o conhecimento bíblico para investigar e concluir ou não que Jesus era ou não era o Messias, vamos conferir com as Escrituras. Esse cara diz que é o Messias. Vamos conferir, as Escrituras, os profetas disseram que o Messias nasceria em Belém. Ele nasceu em Belém, então, ponto para ele. As Escrituras dizem que o Messias nasceria de uma virgem, e realmente a história que contam é que ele nasceu de uma virgem, Miriam, que depois Maria, então tudo está batendo. Mas ao invés de usar o conhecimento bíblico para investigar, eles usavam o conhecimento bíblico para atacar Jesus. E ainda hoje, há pessoas que usam o conhecimento bíblico para atacar prosperidade, cura, graça. Tem título, tem diploma, cursou seminário. Isso é bom? É o suficiente? Não. Você precisa de somar esse conhecimento bíblico à direção do Espírito Santo para você. Você precisa somar. Por quê? Porque o Espírito vivifica. A letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Então eu preciso ter, em cima do conhecimento bíblico, eu preciso de unção, inspiração, revelação do Espírito Santo, da parte do Espírito Santo. Quanto mais você deseja a Jesus, mais o Espírito Santo traz revelação para você. Você precisa ter fome e sede de Jesus. Não basta ter conhecimento bíblico sobre Jesus, tem que ter fome e sede dele, querer mais dele. Amém? E quanto mais você deseja dele de coração, sinceramente, mais ele vai trazer revelação para você. Aleluia. Gênesis 22, eu vou começar hoje falando para você da direção do Espírito revelada no Antigo Testamento. E durante essa série a gente vai progredir para o Novo Testamento. Mas eu quero mostrar para você que no Antigo Testamento Deus já tinha estabelecido um padrão para que nós sejamos dirigidos pelo Espírito. Gênesis capítulo 22 é o episódio de Abraão subindo o Monte Moriá para sacrificar Isaac. O que é interessante é que esse capítulo, ele vem falando toda a história, Abraão subindo o monte, Isaac carregando a lenha e tal, e Deus proverá, e Deus proveu e tal. Só que no final do capítulo 22, nos últimos 4 ou 5 versículos, o escritor, Moisés, ele muda de repente de assunto
e fala de um irmão de Abraão chamado Naor. E ele diz que esse Naor casou com uma mulher chamada Milca, e eles tiveram 8 filhos. E esses 8 filhos, o mais novo, era um sujeito chamado Betuel, e Betuel teve uma filha chamada Rebeca. Rebeca, a gente sabe, se tornou depois a noiva e a esposa de Isaac. Mas o que Rebeca está fazendo num capítulo que volta no tempo para falar sobre o nascimento dela? O que Rebeca está fazendo num capítulo que fala sobre o sacrifício de Isaac? É porque essas figuras aqui, Isaac, Rebeca, Abraão, Naor, eles apontam para algo revelado para nós na nova aliança. Abraão, ele é um tipo que aponta para o pai. Ele é o pai que tem um filho unigênito, Isaac, o filho a quem ele ama. O filho Isaac aponta para Jesus. E Rebeca? Rebeca, ela é a noiva de Isaac, então ela aponta para a igreja. Rebeca aponta para a igreja. No capítulo 23, fala da morte de Sara. Então olha só, ele fala agora que Rebeca nasceu, e depois do nascimento de Rebeca, aquela que viria a ser a noiva de Isaac, fala da morte de Sara. Sara, nesse contexto aqui, ela aponta, ela simboliza, ela representa Israel. Quando Rebeca nasce, Rebeca aponta para a igreja, Sara sai de cena. Rebeca não conheceu Sara. Isaac conheceu Sara, Isaac conheceu Rebeca. Isaac amava a sua mãe Sara, mas quando ela sai de cena, a afeição de Isaac por Sara é transferida agora para Rebeca. E a Bíblia diz que quando ele se casou com Rebeca, ele foi consolado da morte de Sara. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, o povo judeu, e é como se esse povo tivesse sofrido uma morte. O povo judeu não morreu, não saiu do mapa, mas entenda a visão simbólica da coisa, é como se esse povo tivesse saído de cena, e agora Jesus está lidando com a igreja. Nós não somos uma substituição do povo de Israel, nós somos uma continuidade do povo de Israel. Mas simbolicamente ele fala de Sara tendo morrido, e agora entra em cena Rebeca. A noiva que vai agora consolar o coração de Isaac em função da perda da sua mãe. E nós somos a alegria de Jesus. Embora Israel tenha rejeitado, nós somos a alegria de Jesus, o conforto, o consolo de Jesus. E você pode ter certeza que Ele continua trabalhando com o povo de Israel, que está sendo salvo porque nós somos uma continuidade desse povo. Amém? Nós somos uma substituição. O capítulo 24 fala do casamento de Isaac e Rebeca. É o capítulo mais longo de todo o livro de Gênesis. É o capítulo mais comprido. E interessante que é um dos capítulos mais importantes. Mas geralmente quando se fala em Gênesis, qual é o capítulo que vem na sua cabeça? 1. Todo mundo quer saber do capítulo 1. Porque o capítulo 1 é o capítulo que desperta mais... Caramba, será que isso foi literal? São 7 dias mesmo? Ou esses 7 dias representam 7 eras? Adão foi um homem mesmo que Deus criou? Ou ele simboliza um ser humano que Deus declarou ser esse o primeiro ser humano? Porque o homem veio da bactéria, que virou uma ameba, que virou um macaco, que virou um homem. E aquele que virou um homem foi que Deus chamou de Adão. Será que é isso? É uma polêmica danada. É claro que a maneira que a gente acredita é que Deus é literal, 7 dias, Adão foi uma pessoa, mas há uma polêmica aí fora, nos debates teológicos sobre Gênesis capítulo 1. Sabe o que é interessante? É que para Deus falar sobre a criação, só gastou um capítulo. Para falar do tabernáculo, gastou 15. Que coisa impressionante, né? Ele fala mais do tabernáculo do que da criação. Deus não está dando muita bola para essa história da criação. A gente fica botando minhoca na cabeça, mas Adão, foi Adão, tinha umbigo, não tinha umbigo. Deus não está nem aí. Deus não está nem aí para esse negócio. Deus botou aquele mistério ali justamente para você ficar com minhoca na cabeça, para você usar a sua inteligência e dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu vou acreditar no que está escrito. Se diz que foi 7 dias, 17 dias, mas não vou ficar pesquisando mais nisso aqui. Eu vou partir para frente, porque Gênesis capítulo 2 é um pouco mais fácil. Vou partir para o capítulo 24, que fica mais na frente, já me adianto na leitura. Já vou para o capítulo 24, que é o capítulo maior. E esse capítulo maior fala sobre o casamento de Isaac e Rebeca. Por que é o maior capítulo? Por que é um dos mais importantes? Porque Rebeca aponta para a igreja, Isaac aponta para Jesus. Fala da unidade, da união, do casamento entre nós, a igreja e Jesus.
É exatamente por isso que esse é o capítulo mais longo de Gênesis. E nesse capítulo, Abraão, ele envia o seu servo, que era o tal servo que governava tudo o que Abraão possuía, e ele solicita que esse servo vá procurar uma noiva para Isaque. E é exatamente aqui nesse ponto de Gênesis 24 onde nós estamos hoje. Porque o Espírito Santo ainda hoje está passando pela terra, convencendo corações para trazer gente para fazer parte do corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo. E até o último segundo, antes de Jesus vir buscar a sua igreja, ele continuará convertendo corações. Ouça uma coisa, cada vez que você fala de Jesus para alguém, você não vê, você não sabe, você não sente, mas cada vez que você fala de Jesus para alguém, o Espírito Santo se coloca do lado daquela pessoa e começa a falar ao ouvido espiritual daquela pessoa. Talvez ela não se converta com você, com a sua conversa, com o que você diz, mas você lançou uma semente e ali o Espírito Santo começa. Ouça o que ele está te dizendo, ouça o que ela está te falando, são palavras de vida, isso aí que ele está te dizendo é a verdade, isso é a realidade, ouve, acredita, ele fala de repente ele começa a falar, ouve logo uma vez, ô cabeção, ele não vai perder a paciência com você, mas ele continua falando, te chamando, e a cada vez que você fala para alguém, o Espírito Santo está ali para convencer o coração, porque quem converte a pessoa não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. A igreja precisa entender e se convencer disso. A igreja não está convencida disso. Não, quem converte sou eu tenho que fazer, eu tenho que evangelizar. Pega uma Bíblia desse tamanho, vai debaixo do braço, você já conhece Jesus? Epa! Não é você, é o Espírito Santo que faz isso. Quem convence o coração. Sua missão não é sair por aí apontando o dedo nas pessoas, Jesus vai voltar, cuidado, o diabo vai te pegar. Nunca vi ninguém se converter por medo do diabo, nunca, por medo do inferno, nunca, porque é o Espírito Santo que tem que convencer o coração. Então você tem que falar da graça, tem que falar do amor de Jesus, apresentar o Jesus bíblico, apresentar o Deus da Bíblia, apresentar um Deus que é amor, um Deus que é gracioso, um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que abençoa, um Deus que cura e não um Deus que julga. Amém? É exatamente onde nós estamos hoje. Aí Gênesis capítulo 24, versículo 1, começa dizendo assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Em tudo, não em algumas coisas, mas em tudo. Abraão, a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Disse ele ao seu servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto ele tinha: põe a mão debaixo da minha coxa, que era uma maneira ritual de se fazer um juramento. E jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Sabe, Abraão, ele teve uma preocupação. Vá buscar uma mulher, mas que seja alguém que compartilha da mesma fé que eu e o meu filho Isaque. Ele não colocou o critério, pegue a mais bonita, pegue a mais inteligente, pegue a mais isso. Não, busque alguém que compartilhe dessa mesma fé. Você está entendendo a importância de nós termos... por isso que a gente tem insistido tanto em falar em GC, em grupo de conexão, porque grupo de conexão é a oportunidade de você fazer amigos que compartilham da sua mesma fé. Sabe, aquela pessoa que tem dois extremos que são errados. É aquela pessoa que chega na igreja e diz assim: eu só tenho amigo crente. Tá errado. Se você não tem amigo no mundo, vai evangelizar quem? Vai falar de Jesus para quem? Todo mundo que você conhece já conhece Jesus. E você não tem amigo fora da igreja porque você tem medo. Você não está andando na graça, está andando no legalismo. Então você tem medo de ser arrastado para o buraco aonde o infeliz lá do seu amigo está. Mas se você crescer espiritualmente, amadurecer, você vai começar a ter amigos, porque Jesus foi chamado de amigo de pecadores. E Jesus não tinha medo de ser amigo de maconheiro, bêbado, prostituta. Por quê? Porque ele sabia que era mais fácil ele atraí-los para serem igual a ele, do que ele ser atraído para se tornar igual a eles. Se essa convicção não está no teu coração, meu irmão, já era. O outro extremo errado: não tem amigo nenhum na igreja, não conhece ninguém na igreja.
Só conheço o pessoal lá do mundo. Então faz uma coisa, pega aquela pessoa que só conhece gente da igreja, junta você que não conhece ninguém da igreja e troca metade dos amigos, metade para um, metade para o outro. Aí você fica com metade dos seus amigos crentes, outra metade do mundo e o outro também. E aí você vai viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo, para falar sobre Jesus para outras pessoas. Ele orientou para esse seu servo que aponta para o Espírito Santo. O Espírito Santo é representado por esse servo aqui. Vai lá e busca uma noiva para o meu filho. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também o que o seu senhor tinha de melhor. Levando nos camelos o que o seu senhor tinha de melhor. O que ele pegou e botou de carga nos camelos era o melhor da riqueza de Abraão. E era para quem? Para quem? Para a noiva. O Espírito Santo, representado por esse servo, ele sai debaixo da ordem do seu senhor para buscar uma noiva. E o que ele leva para a noiva? Riquezas, cura, prosperidade, vida abençoada, família abençoada. É a carga desses camelos. Para o povo, pregar contra a prosperidade é uma besteira. É dizer assim, não, o Espírito Santo está vindo de mão vazia. Não, ele não está vindo de mão vazia, ele está vindo trazendo 10 camelos, cada um deles lotado de riqueza, lotado de coisas para abençoar a sua vida. Aleluia, aleluia. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Poço fora da cidade é um outro símbolo que aponta para a igreja. A igreja é um poço fora do sistema. Porque o nome igreja significa os chamados para fora. Para fora do quê? Do sistema aonde o diabo reina. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então a igreja são os chamados para fora, para esse poço onde você vem para receber águas do Espírito, para tirar a sede espiritual, para você ser nutrido espiritualmente, para voltar para a vida e ser um vencedor. Amém? Junto ao poço que estava fora, ele chega à tarde. E é interessante ele dizer que ele chega à tarde, porque foi à tarde que Jesus disse: está consumado. Está consumado. Às 3 horas da tarde, foi o horário que Jesus declarou isso. Está consumado. Então ele orou. Agora olha a oração desse cara: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito. Seja bondoso com o meu senhor Abraão. Essa palavra, essa expressão bom êxito, no hebraico é uma palavra só. Cará. Traduzir cará é às vezes um pouco difícil, porque dependendo, além de ser uma palavra que tem vários sentidos, ela, dependendo da palavra com a qual ela está associada, ela pode tomar algum outro rumo. Mas basicamente, cará significa o seguinte: um acontecimento aparentemente ocorrido ao acaso, mas que foi dirigido por Deus em resposta a uma oração. Aquilo que o mundo chama de coincidência, os crentes chamam de Jesuscidência, e no hebraico é chamado de cará. Olha só como é que as coisas acontecem. Deus, é por isso que as pessoas falam isso, né, que Deus escreve certo por linhas tortas. Porque olha só como é que, às vezes Deus dá uma volta. Você está numa situação, orando, pedindo resposta para Deus, e a sensação que você tem é que Deus não está fazendo nada, porque parece que está tudo indo na direção do fracasso, do erro, vai dar ruim. Mas aí de repente Deus faz uma curva, e de repente, do nada, coincidentemente, você chega num lugar onde tudo dá certo. Isso se chama cará. Você não precisa de sorte, você precisa de cará. Também de caráter, mas em especial de cará. Nessa sexta-feira a gente teve aquela notícia terrível do incêndio ali no Ninho do Urubu, né? Eu acordo de manhã, vou para o meu computador. Quando eu abro o computador para começar a preparar estudo bíblico, etc. e tal, eu vejo a notícia: incêndio no Ninho do Urubu, aqui em Vargem Grande.
e parece que 10 crianças morreram e tal. 10 crianças não, 10 pessoas, né? Não sabiam se eram os garotos que jogavam, se tinha funcionário no meio, aquela confusão, aquela história. E na mesma hora, plim, faz um sinal no meu computador, entra um e-mail. O pastor Jorge Monteiro me mandou um e-mail. Eu abri o e-mail e ele dizia assim: Fragari, dá uma olhada nessa história, nesse testemunho. Que coisa interessante. Aí eu peguei e li o testemunho. E a história foi mais interessante porque ele disse o seguinte: essa pessoa mandou esse testemunho para nós aqui na Nova em dezembro. Mas como a resposta que ela mandou foi para a caixa de spam, eu nunca vi. Eu nunca tinha visto esse e-mail. E hoje, naquela sexta-feira, eu nem sei porquê, ele foi futucar na caixa de spam, viu esse e-mail, leu e mandou para mim. Aí quando eu li o e-mail, agora, veja só, agora em fevereiro, o e-mail foi mandado em dezembro. Ninguém jamais deu. Aí a pessoa dizia que ela veio com a família do Nordeste, estava morando aqui no Rio, e que ela conheceu a Jesus através da Nova, através de um grupo de conexão, que o grupo de conexão era uma bênção, o grupo de conexão foi fantástico na vida dela, que deu uma guinada, quando ela começou a vir à igreja, a vida dela mudou, e que ela tinha vindo para o Rio para ajudar a cumprir o sonho de um filho que era atleta. Aí eu caco meus botões, pensei, peraí, um filho que é atleta, geralmente essa garotada, ela não vai sair do Nordeste para vir aqui para o Rio, porque o filho quer ser nadador. Provavelmente ele quer ser jogador de futebol. E se ela está morando aqui, o lugar mais perto, aonde existe uma escola para formação de jogadores, é o Ninho do Urubu. Será que esse garoto estava no meio desse bololô? Aí eu telefonei para o pastor Jorge. Jorge, me passa o contato dessa mulher, porque de repente contei essa história. Veja só, o e-mail era para ter entrado em dezembro, só entrou naquela sexta-feira, nessa sexta-feira. Aí ele me passou o contato, ele descobriu, ele telefonou para um, para outro do grupo de conexão. Através do grupo de conexão, ele conseguiu o telefone, passou para mim, eu telefonei para ela. Quando eu falei com ela, ela disse: pastor, a conversa foi longa, mas ela disse: pastor, o meu filho era para estar lá naquele dormitório, mas ontem ele decidiu vir dormir em casa. Cara, no meio de uma notícia terrível dessa, aquilo que o Gabriel falou no início, no meio de uma notícia terrível dessa, veio uma notícia boa, pelo menos. O garoto, ele era para estar lá, mas decidiu dormir em casa. Que coincidência. Alguém do mundo vai dizer: que sorte, hein? Que coincidência. Cará. Algo que parece que não tem nada a ver. Parece que não tem ligação nenhuma. Mas foi a resposta de Deus, de uma mãe que certamente, e ela me falou isso aqui hoje pela manhã, que se mantém orando pelo seu filho. Você entende a importância de você estar orando pela sua família? Você de repente está orando, não tem problema nenhum acontecendo, que você esteja vendo, mas o diabo está trabalhando, e você em oração, está cortando os planos dele. O diabo planejou, você começa a orar, o diabo, que raiva, orou, acabou com a minha festa. É sempre assim que eu imagino o diabo, com a cara chorando. Aí olha só a oração do cara: Senhor, como vês, estou aqui ao lado dessa fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem, a quem eu disser, olha o pedido do maluco, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Olha o pedido doido. Senhor, eu estou aqui no poço, está vindo uma montoeira de mulher para tirar água. Faz o seguinte: aquela para quem eu pedi água e dê água para mim, e para os 10 camelos, eu vou entender que essa é aquela que você escolheu. Quantas garotas você acha que estavam vindo ali, aquele poço, para pegar água? Não sei, a Bíblia não diz que fossem 10, que fossem 20, que fossem 30. Quantas seriam a certa? Eu já até deixei a resposta aqui para você. Daquelas todas só tinha uma.
E dessa uma, que era a Rebeca, ela tinha que ir para o camarada identificar, porque ele não tinha foto, ele não tinha CPF, ele não tinha endereço, não tinha nada dela. O que ele queria identificar? Olha, se eu pedir água, ela me der água, e ainda oferecer água para os camelos, então eu vou saber que essa é a tal. Aí vem a Bíblia, agora no texto seguinte, a Bíblia diz que vem Rebeca trazendo o seu cântaro sobre o ombro. Vem ela formosa e faceira, o seu cântaro, para pegar água. Ela pega a água, ele pede, me dá um pouquinho d'água. Ela dá água para ele e fala assim, aqueles camelos são seus? Aqueles camelos que estão estacionados ali no parking lot? São seus? São meus, vou dar água para os camelos também. Aí eu fui fazer uma pesquisa, para saber quanta água um camelo bebe. Você sabe quanta água um camelo bebe? Um camelo, ele consegue beber 135 litros de água em meia hora. Quer dizer, ele encosta no poço e faz assim, ó. E suga tudo. Aí a Bíblia diz que Rebeca deu água para o servo e levou água para os camelos. Se um camelo bebe 135 litros de água em meia hora, ela teve que catar 1.350 litros d'água para aquela camelada, e a Bíblia diz que ela fez isso correndo. Vai ter disposição assim lá em Israel, hein? Que ela fez isso correndo, tu imagina só. E aí Isaac ficou, o servo ficou na certeza, ela é a tal da jovem que eu estou procurando. Aí ele diz o seguinte, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relação com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. Você prestou atenção que ele disse aqui que Rebeca era muito bonita? Se você prestar atenção nos outros homens da Bíblia, dizem que a mulher de Abraão era muito bonita, a mulher de Jacó era muito bonita, e esse padrão se repete, porque Deus só tem para nós o melhor. Ah, pastor, minha mulher nem é tão bonita assim. Calma. Você tem que ser dirigido pelo Espírito. E ela também. Porque o Espírito Santo é o pitangui do céu. Se ela é gorda, emagrece. Se é feia, fica bonita. Aliás, aqui na Nova, graças a Deus, só tem mulher bonita. Botou o pé daquela porta para dentro, pum, embeleza. Deus só tem para nós o melhor, sempre. E é interessante que quando você olha e você vê esse padrão de Deus tendo para nós o melhor, Deus tendo para nós o melhor. Rebeca era linda. Se Rebeca é um tipo que aponta para a igreja, como é que Deus vê a igreja? Linda. Há algumas pessoas que têm a seguinte teologia: Deus virá buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga. Então o que ele vai fazer? Ele vai levar uns, não vai levar outros. Se você é mancha ou ruga, você fica. E se quem está do seu lado é perfeito, vai. Absolutamente sem sentido essa interpretação, porque Efésios 5, 25 a 27, diz o seguinte, presta sua atenção no que diz esse texto de Efésios. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Reparou que todos os verbos associados com Jesus estão no passado? Porque ele amou a igreja, ele se entregou por ela, ele a santificou, ele a purificou, tudo no passado. Por quê? Porque a cada manhã, ainda que você olhe e confesse, Deus, eu estou no erro, eu estou no crime. Será que Deus continua me amando? Deus, quando olha para você, essa é uma questão que é difícil das pessoas entenderem, porque elas foram tão bombardeadas com uma mentalidade da lei, que é difícil entender a mentalidade da graça.
Deus olha para você e ainda que você esteja no crime, ainda que você esteja no erro, Deus olha para você, se você nasceu de novo e você tem um coração convertido a Jesus, Ele olha para você e diz: as minhas misericórdias se renovam sobre essa pessoa a cada manhã. E ainda que o diabo diga: mas ontem ele errou, mas hoje ele vai acertar, diz o Senhor. E se você não acerta, no dia seguinte ele diz: caramba, ontem ele errou, mas hoje é um novo dia para quem sabe ele acertar. Cristo em nós é a esperança da glória. Que esperança é essa? É a esperança a cada manhã que Deus olha e diz: hoje vai ser diferente do que foi ontem. E quando você dá ouvidos à direção do Espírito Santo, ainda que você erre, e erre, e erre, e erre, e volte a errar, algum dia você vai crescer, vai amadurecer e vai parar de errar. Entenda o seguinte: você planta uma laranjeira, a laranjeira brota, ela ainda não deu uma laranja sequer, então não é uma laranjeira? É a laranjeira ou não é? Mas ainda não deu laranja? Mas vem cá, a laranjeira, para ser laranjeira, precisa de dar laranja? Não, se ela não der laranja, ela continua sendo uma laranjeira. Mas quando ela crescer e amadurecer, ela vai começar a produzir laranjas. Mas leva um tempo. Você não pode cobrar de uma pessoa que se converteu hoje, amanhã ela já está perfeita. Ela não peca mais, ela não erra mais. É muito provável que alguém que se converteu hoje e estava envolvido em alguma situação pecaminosa, é muito provável que ela volte a pecar. Perdeu a salvação. Perdeu nada, ela não achou. Como é que vai perder? Foi Jesus que achou ela, não foi ela que achou Jesus? É preciso que a gente entenda que quando Deus olha para a igreja, Ele já a vê perfeita e santificada. Por quê? Porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Ele tem sempre no coração dele o entendimento de que você vai acertar o alvo. Isso se renova a cada manhã. Depois que lhe deu de beber, disse: tirai a água também para os seus camelos, tirarei água também para os seus camelos para saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, olha a atitude do servo. A menina está correndo para lá e para cá carregando água. E o cara, sentado só olhando. Sentado só olhando. Mas aqui existe algo interessante de você entender. Porque ele ficou só olhando, pensando: será que realmente é ela? Será que ela vai dar água para esses camelos todos? E ela foi dando, e ele chegou à conclusão que Deus tinha dado a ele salear, êxito, sucesso. Salear é a palavra hebraica que é traduzida aqui como êxito, mas salear significa próspero, prosperidade, significa sucesso, bom êxito. Prosperidade não é fruto de um evento, prosperidade é fruto de uma jornada. Prosperidade não é fruto de um pedido que eu faço na igreja, prosperidade é fruto de uma identidade que eu tenho. Prosperidade não é fruto de uma sorte, ou de uma escolha que Deus faz, é fruto de um DNA que existe agora em mim. O DNA que existe em mim me conduz para a prosperidade. Eu não consigo evitar de ser próspero da mesma forma que eu não consigo evitar de ter os cabelos da cor que tenho, de ter a pele da cor que tenho, porque está registrado no meu DNA. No meu DNA espiritual está registrado que eu sou próspero, que eu sou mais que vitorioso. Amém? Aleluia! Salear aparece 7 vezes no livro de Gênesis, 4 só no capítulo 24. Por quê? Porque salear, prosperidade, tem tudo a ver com o relacionamento do filho com a noiva. Salear não é uma coisa isolada, é um propósito embutido no relacionamento do filho e a noiva, que é a igreja. Prosperidade tem a ver com o relacionamento do filho e a sua noiva. Entenda o seguinte: para tudo que você faz, Deus envia o seu Espírito para te orientar e te dar sucesso, te dar salear. Mas é necessário orar, pedir e, em especial, saber dar ouvidos à voz, à direção do Espírito Santo. Isso não basta eu conhecer o versículo. O Gabriel citou um versículo aqui: Jesus Cristo se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornemos ricos. Não basta eu conhecer o versículo, eu preciso conhecer o versículo, mas eu preciso de revelação e entender: eu tenho esse DNA, Jesus fez isso por mim, fez isso para mim, isso pertence a mim, eu tenho direito a prosperar.
Gênesis 24, 22 diz lá: quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Para choque de muitos, o que o servo deu para Rebeca foi um piercing pendurado no nariz. Hoje, quem está noivo, bota uma aliança na mão direita. E naquela época, a mulher botava um piercing. No nariz. E ainda tem gente hoje que pergunta: negócio de piercing é de Deus? Pelo jeito é. Tacou-lhe um piercing no nariz, 2 pulseiras de ouro, e Rebeca se adiantou e foi para casa. Ela convidou o servo para se hospedar na casa dela, mas ela se adiantou e foi na frente. Quando ela chega lá, antes disso, quando ele colocou essas pulseiras de ouro e o pendente no nariz, esses presentes simbolizam os dons do Espírito Santo. São os dons do Espírito Santo concedidos à igreja. Ele deu esses presentes para ela, ela foi para casa, e esse homem, o servo, ele se inclinou em adoração a Deus. Achei a noiva de Isaac, e ele se curvou. E o verbo original literalmente diz que ele se inclinou em adoração ao Senhor. É a primeira vez que aparece na Bíblia alguém se inclinando para adorar a Deus. Qual foi a última vez na Bíblia que alguém se inclinou para adorar a Deus? A Bíblia diz que na cruz, Jesus, como ato final, ele inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito ao Pai. Jesus não morreu e por causa disso a cabeça caiu. A Bíblia diz que ele inclinou, foi um ato da vontade dele. Não foi um ato porque o corpo perdeu a vida e pum, a cabeça caiu. Não, ele inclinou em adoração a Deus. Por quê? Pai, está consumado. Toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ti. Eu Te adoro porque o plano deu certo. Está consumado. Ele inclinou a cabeça, foi um ato de adoração de Jesus na cruz do Calvário, por causa da nossa salvação. Aleluia! E aí esse homem, em adoração a Deus, ele diz: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Interessante, não sei por que traduziram como bondade e fidelidade, porque as palavras no original são Hesed ve'emet, graça e verdade. É a primeira vez na Bíblia em que aparecem juntos essas duas expressões, graça e verdade. E lá no livro de João, agora novamente João diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Aqui, quem está trazendo graça e verdade? O servo, agradecendo a Deus pela graça e pela verdade. O Espírito Santo, dando graças a Deus, porque Jesus trouxe para nós a graça e a verdade. Rebeca tinha um irmão. O irmão de Rebeca se chamava-se Labão. O mesmo Labão que mais tarde deu uma volta em Jacó. Sabe aquela história de Jacó, as 2 filhas, Raquel e Lia, e o Labão dá uma volta nela, em Jacó? Era irmão de Rebeca. Esse cara, ele saiu apressado. Quando ele viu a irmã chega em casa, conta a história. Ele vê bracelete de ouro, pingente de ouro, diz que tem 10 camelos cheios de riquezas para ela, a noiva. Ele sai correndo e vai lá: você precisa ir lá para casa, você é muito bem-vindo, gente boa e tal. Qual era a diferença entre Labão e Rebeca? Ambos eram irmãos, mas qual era a diferença entre um e outro? Rebeca serviu ao servo de Abraão porque ela tinha uma natureza amorosa. Labão quis servir ao servo de Deus porque eles tinham um interesse nas riquezas, nas bênçãos. Que crente você quer ser? Um crente Rebeca ou um crente Labão? A natureza da igreja tem que ser uma natureza amorosa. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus, não porque Ele vai me abençoar. Mas Labão, o crente Labão eu vou servir a Deus, vou servir na igreja. Por quê? Porque o fulano me testemunhou que ele começou a servir, a vida dele mudou, ele ganhou uma promoção. Então eu também vou nessa, que eu estou precisando de ser promovido. Mas quem é que disse que se você copiar o testemunho do outro, Deus vai fazer na sua vida a mesma coisa que fez na vida dele? Estou jejuando 40 dias, pastor. Por quê? Porque fulano testemunhou para mim que depois de jejum de 40 dias, as portas se abriram e ele casou. Ganhou um emprego novo. Você vai morrer de fome, aí o emprego não vem,
o noivo não chega, você não casa, e ainda emagrece. Por quê? Porque você não foi dirigido pelo Espírito, mas por uma mera cópia daquilo que alguém fez. Você precisa ser dirigido pelo Espírito. Quem é que disse que se você fizer a mesma coisa que o outro fez, Deus vai dar o mesmo resultado para você? Deus tem um plano e um propósito para aquela pessoa. Para você, é outro. Para um ele diz, jejue 40 dias. E para você, vá lá no jantar e coma até não poder mais. Não, mas Senhor, mas o meu propósito é jejuar. Vai no jantar, que no jantar você vai conhecer o homem da sua vida. Mas meu propósito é jejuar. Vai no jantar. Mas a fulana jejuou e ganhou lá o marido que ela queria. Eu estou falando para você comer no jantar. Porque o propósito para ela era um, para você é outro. E eu preciso ser dirigido pelo Espírito. Amém, gente? Gênesis 24, 61. Então Rebeca e as suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Beer-lahai-roi, que significa o poço daquele que vive e me vê, porque habitava no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar, e ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo, e aqui a gente vê como que a Bíblia tem uns episódios de bom humor, porque quando diz, olha só a situação, ela vai agora com o servo, ela monta num camelo, vai ao encontro de Isaque. Quando ela chega perto de onde Isaque morava, ela olha para longe e Isaque vê que ela está chegando, ela também vê Isaque. No momento em que ela vê Isaque, a Bíblia diz que ela desceu do camelo. Ela apeou, algumas versões falam apeou, outras dizem desceu. Mas literalmente no hebraico, a palavra que foi traduzida aqui como desceu é nafelo. E nafelo literalmente significa caiu. Rebeca caiu do camelo. Se você já montou num camelo, é alto. Quando Rebeca viu Isaque, ela perguntou, quem é aquele lá? E o servo disse, aquele é o teu noivo, aquele é Isaque, o filho do meu senhor. Rebeca caiu do camelo. Quando ela olhou para o noivo, uau! Pá! Eu não sei se Isaque era essa coisa toda, mas ela caiu do camelo. E olha só uma coisa, se Rebeca é um símbolo da igreja e Isaque é um símbolo do Senhor Jesus, quando a gente tem um encontro real com Ele, a gente cai do camelo. Quando eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu caí do camelo. Porque eu pensava assim, eu montado no meu camelo, eu pensava, o mundo, meu pai, minha mãe, minha família, todo mundo é o culpado de eu ser viciado, ter problema, traumatizado, revoltado, todo mundo é, incluindo o governo, todo mundo é responsável. Quando eu caí do camelo, eu entendi que aquelas pessoas a quem eu acusava eram tão vítimas do diabo quanto eu. E porque eu caí do camelo, eu perdoei a todo mundo. Mas tem crente que continua montado no camelo. Se você tiver um encontro real com Jesus, você não consegue mais ficar montado no camelo. Porque imagina só, você agora encontrou o Salvador da sua vida. Você encontrou a resposta de tudo aquilo que você estava procurando na vida. Você encontrou agora a saída, a solução, que vai remover de você a amargura, o trauma, o medo, vai remover os demônios, a opressão do inferno. Você encontrou Jesus. Se você não cair do camelo, você não teve um encontro com Ele, você teve um encontro com a religiosidade. Você se tornou apenas membro de uma igreja. E o que Ele quer é ter um encontro pessoal com você. Como Rebeca que olhou para Isaque. Imagina só, quando nós fomos arrebatados e encontrarmos com Jesus nos ares. Quando você olhar Jesus cara a cara, uau! Não tem outra, cara, você vai... Não é um encontro qualquer. Não é um encontro qualquer.
É um encontro com Jesus, é um encontro com o Senhor dos Senhores, é um encontro que aquele que te amou, o Senhor dos Senhores, não vai olhar para você lá, eu cá. Não, Ele vai te receber com um abraço e um sorriso no rosto. Cara, você não tem outro jeito de você se aproximar dele que não seja, caramba, eu vou desmontando assim na direção de Jesus. Você não pode continuar montando no camelo. Sabe, Rebeca, ela caiu do camelo porque ela encontrou definitivamente aquele que era o seu noivo. Ela amou Isaac. Sabe que a Bíblia diz que Isaac se apaixonou por Rebeca, Rebeca se apaixonou por Isaac, ele a pegou desse camelo, levou para sua casa, fez dela sua mulher, sua esposa, e Rebeca consolou Isaac da morte de Sara. Isaac encontrou aonde colocar toda aquela afeição que ele tinha pela sua mãe, que havia morrido. Ele agora encontrou um alvo para essa afeição. Entenda o seguinte: você é o alvo das afeições de Jesus. Quando Jesus te encontrou, Ele não te chamou parcialmente, Ele não te chamou um pouco, Ele te chamou com toda a afeição que Ele tem, porque Ele encontrou a noiva a quem Ele ama incondicionalmente, profundamente. E Ele quer que você seja dirigido pelo Espírito dEle, porque Ele tem um propósito de uma vida vitoriosa, de uma vida abençoada, de uma vida abundante para você. Você precisa afinar os seus ouvidos espirituais para ouvir a direção de Deus para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia.